Graça e paz, irmãos. Olá, amigos. Eu sou o pastor Marcos e hoje nós vamos meditar em Josué, capítulo de número 1. Eu vou ler Josué 1, verso de número 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Senhor Deus, fala ao nosso coração pela tua palavra, que o teu Espírito abra o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei e que sejamos conduzidos a Cristo para assim termos vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Qual o Jordão que está diante de você? Será que a outra margem está muito distante? As águas estão muito volumosas e agitadas? É certo que durante a nossa vida, durante a nossa peregrinação neste mundo, nós teremos que atravessar vários Jordões, sendo que o principal deles já foi atravessado por Cristo Jesus e nós atravessamos com ele, que é o Jordão do velho homem, da morte para a vida. Mas é claro que durante a nossa caminhada nós também enfrentaremos tribulações, sofrimentos, provas e inúmeras dificuldades, como já falamos. Mas nós vamos ver à luz do capítulo 1 de Josué que há um Deus que encoraja o seu povo e atravessa com o seu povo o rio Jordão. Nós vamos ver especialmente neste capítulo, no início do livro de Josué, que Deus encorajou o seu servo, encorajou os líderes, encorajou o seu povo e é o mesmo Deus que hoje também nos encoraja. Então nós vamos falar sobre o Deus que encoraja o seu povo. Este Deus que não mudou e também encoraja a mim e a você e nos fortalece para atravessarmos o Jordão que ele abre para nós e também caminha conosco para que atravessemos para o outro lado e gozemos de bem-aventurança e de alegria. Há algum Jordão na sua vida? Que Deus venha fortalecer o seu coração com a sua palavra. Em primeiro lugar, dos versos 1 a 9, nós encontramos aqui que Deus fortalece o seu povo, Deus nos encoraja através da sua palavra. Josué viveu o tempo todo como escravo no Egito e ele foi liberto junto com o resto do povo de Deus. Josué era um dos principais guardas e é certo que ele ficava à porta da tenda de Moisés e muitas vezes presenciou este homem escolhido por Deus tendo comunhão com Deus, ouvindo a voz de Deus na sua tenda, recebendo instruções e a revelação de Deus e como Moisés deveria agir para libertar o povo de Israel. Mas o livro de Josué inicia dizendo que Moisés morreu e agora Josué era o seu sucessor e ele tinha essa grande missão de liderar aquela multidão de milhões de pessoas pelo deserto e atravessar e tomar posse agora da terra prometida, com todos os seus desafios. E diante deles estava ali o rio Jordão. Cortar caminho era algo impensável. E além disso, eles lidavam com grandes inimigos e opositores do povo de Deus. Mas olha que lindo como o livro se inicia dizendo que veio a palavra de Deus a Josué. O mesmo Deus que falava com Moisés, agora fala com o seu servo Josué. E Deus vem a Josué, se você observar neste início do capítulo 1, reafirmando as suas promessas, dizendo que assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. Deus sendo fiel à sua palavra, Deus dando continuidade aos seus planos. E Deus convoca Josué a se relembrar dessas promessas e diz que assim como ele foi com Moisés, com poder, com livramento, com graça, com misericórdia, ele também seria com Josué. Deus nos fortalece pela sua palavra. Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que fala conosco. Por isso Deus exorta Josué a que não se esquecesse da sua lei, mas que ensinasse a lei, pregasse a lei, lembrasse a si mesmo da lei e ao povo da lei e andasse em obediência a esta lei, para que assim ele e o povo de Israel fosse abençoado. Deus vem então e traz essa palavra de ânimo, de conforto, de consolo, fortalecendo o coração de Josué para esta empreitada. E hoje Deus fala também conosco. E você não deve buscar meios. E hoje também Deus fala conosco e Ele fala pela sua palavra.
Toda vez que você vai à Escritura, lê, medita, na dependência do Espírito Santo de Deus, que esclarece a nossa mente e o nosso coração, Deus está falando conosco, Deus não está mudo. Você não precisa ficar aí procurando recados de Deus. Basta você ler a Bíblia, meditar, e Deus falará ao seu coração. O salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. E ela também é poderosa para transformar o nosso coração. Afinal, quando lemos a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E é por meio da palavra, das suas promessas, de conhecer o caráter de Deus, é que nós também temos o nosso coração fortalecido. Como o salmista também orou: a minha alma estava pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Em segundo lugar, nós encontramos aqui que Deus também nos encoraja, Deus anima o seu povo através dos líderes, através de pastores, vamos dizer assim, de pessoas que Deus coloca na vida da igreja para encorajar, pastorear, guiar e orientar o seu povo. É claro que estes ofícios são compostos por homens falhos, frágeis, sujeitos a erro, mas eles devem buscar ser fiéis à palavra de Deus, ter uma vida piedosa, e eles devem conduzir o povo não segundo as especulações do seu coração, mas serem fiéis à palavra de Deus, serem encontrados fiéis ao chamado de Deus. Josué, após receber esta palavra de Deus de ânimo, de coragem, ele instrui os seus líderes, é o que nos diz o restante do texto a partir do verso de número 10. Josué dá ordem aos líderes para que dissessem ao povo que se preparassem com mantimento, com armas, porque dali a 3 dias eles atravessariam o Jordão. E que o povo se lembrasse também da palavra de Deus, se lembrasse das promessas de Deus. E assim Deus também continua fazendo hoje. É certo que há falsos mestres, é certo que há muita gente mal intencionada dentro da igreja, também há. Mas Deus prometeu que daria pastores segundo o seu coração. O próprio Jesus comissionou os apóstolos e os enviou. E Paulo e os demais apóstolos instruíram a igreja a que elegessem e ordenassem pastores, presbíteros para cuidar do povo de Deus. Porque Deus usa, através da sua palavra e da ação do seu Espírito, líderes, pastores para exortar, cuidar. Jesus Cristo pastoreia o seu povo pela sua palavra e pelo seu Espírito, o Espírito de Cristo. E também ele levanta homens, líderes, para encorajar, ensinar, admoestar, treinar, pastorear, cuidar do seu rebanho, cuidar do seu povo. E o povo tem que fazer o que os líderes aqui estão fazendo. Eles ouviram a palavra de Deus e então transmitiram a palavra de Deus, animaram o povo, exortaram o povo, encorajaram o povo, instruíram o povo, e baseado na lei de Deus. Não foi baseado nas suas invenções, nas suas técnicas. Não pastorearam o povo segundo as inclinações do seu coração, buscando novidades, mas eles pastorearam o povo, fazendo com que o povo se lembrasse da lei de Deus. E este é o dever de todo líder, de todo pastor, chamar o povo à palavra de Deus. Se o pastor não tem feito isto, se os líderes não têm feito isso, têm conduzido o povo a um falso evangelho, a um pseudo-evangelho, ou a si mesmos, as suas ideias, as suas motivações, levando o povo longe da palavra de Deus. A palavra de Deus não é lida, não é pregada, não é aplicada, mas simplesmente os líderes pregam as suas motivações, os seus sonhos, as intenções do seu coração. Isso é algo muito perigoso. O papel do pastor e do líder é chamar o povo à palavra de Deus. Nada mais do que isto. É chamar o povo a ouvir a palavra, transmitir a palavra e chamar o povo a obedecer a palavra de Deus. Porque é disso que a igreja precisa. A igreja precisa da palavra de Deus. Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós não precisamos de invenções de homens, mas a igreja precisa desse alimento que é a palavra de Deus. Então Deus também nos encoraja através de líderes, através de pessoas que ele levanta para encorajar, guiar e orientar o seu rebanho. Mas em terceiro e último lugar, este Deus que encoraja o seu povo, nos encoraja também através dos nossos irmãos.
O texto diz que o povo respondeu aos líderes e respondeu a Josué, reafirmando o compromisso, dizendo: assim como fomos fiéis a Moisés, nós também seremos fiéis a Josué. O povo responde reconhecendo a autoridade de Josué. E por detrás disso, em última análise, este povo está reconhecendo a autoridade de Deus, eles estão se submetendo a Deus. Porque quem comissionou primeiramente foi Deus. Ele chama Josué, Josué transmite o recado aos demais líderes, e os líderes transmitem o recado a Deus. Então, quando somos fiéis a uma liderança bíblica, quando congregamos em uma liderança bíblica, e nós devemos estar debaixo de pastoreio bíblico, fiel a Deus e a sua palavra, ao seu evangelho, quando nós congregamos e temos comunhão, nós, em última análise, estamos nos submetendo a Deus. Nós devemos estar debaixo de pastoreio, debaixo de disciplina e em comunhão bíblica, servindo como instrumentos de Deus para edificar outros e sendo edificados também pela vida de outros. Não existe isso de desigrejado, de não congregar, de não estar debaixo de pastoreio. É fato que nós temos um só pastor, um sublime pastor, supremo pastor, que é Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que este supremo pastor pastoreia através de líderes que ele mesmo chama e capacita. Infalível é só o supremo pastor, que é Cristo. Mas isto não exclui o estarmos debaixo de pastoreio. Então o povo reconhece essa autoridade e se submete, o povo responde. E eles fortalecem aqui a vida também de Josué e dos líderes, falando deste compromisso com Josué, trazendo palavras de ânimo, também de encorajamento. O povo todo se fortaleceu ao ponto de afirmarem que se alguém fosse encontrado infiel, seria ali eliminado do meio do povo. Claro que hoje, como igreja, nós não somos uma nação e não vamos aplicar esta lei civil de Israel, como a penalidade aqui, a pena capital, mas isto, à luz do Novo Testamento, significa excomunhão. Afastar a pessoa da comunhão da igreja, não é que você está decretando para sempre que ela não é salva, mas você deixar ela iludida é pior. Então, se alguém não demonstra evidências de conversão, ela vai ser considerada como alguém que ainda não tem dado evidências de ser salva. Isto é bom para a igreja porque mantém a pureza, isto é bom para o testemunho do evangelho, para a glória de Deus, e é bom para o próprio faltoso, porque ele não vai ser enganado achando que está salvo quando não está. Ele vai ter condições de refletir e de voltar à comunhão da igreja com arrependimento e fé. Mas aqui o nosso ponto é que o povo também encoraja os líderes respondendo à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Há pelo menos 25 mandamentos de mutualidade nas Escrituras. Se nós olharmos especialmente no Novo Testamento, nós devemos chorar com os que choram, admoestar uns aos outros, encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros. Esta é a mutualidade da vida cristã. Mas observe que tudo isso decorre da palavra de Deus, decorre das Escrituras sagradas. Deus encoraja Josué através das Escrituras. Josué encoraja então o povo, e os líderes encorajam o povo também através das Escrituras. E aqui o povo também se lembra da lei de Deus, da palavra de Deus, encorajam uns aos outros e encorajam os seus líderes. Mas a gente sabe que nós somos seres humanos e falhos. Eles disseram: assim como fomos fiéis a Moisés, seremos fiéis a ti. E a gente sabe que isso não foi verdade. O povo de Deus falhou várias vezes com Moisés e com o próprio Deus. Por isso que nós nos apegamos à graça de Deus. Quando somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Neste primeiro capítulo de Josué, portanto, nós encontramos um Deus que encoraja o seu povo. Deus nos encoraja pela sua palavra, nos lembrando de quem ele é e das suas maravilhosas promessas. Apeguemo-nos à palavra de Deus, ouçamos a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Deus nos encoraja também através de líderes que ele levanta e coloca na vida do seu povo. Tenhamos uma igreja para congregar, submetamos a liderança da igreja em fidelidade à palavra de Deus. Se há algum ponto errado, se há algum ponto de discordância, vamos tratar com amor e com verdade, mas jamais com rebeldia. Mas você precisa encontrar uma igreja fiel, e se você já está em uma,
Se submeta com alegria, se submeta com o coração, porque se nós estamos rebelando contra uma liderança bíblica, é contra Deus e a sua palavra que estamos nos rebelando. Não é pela pessoa em si, mas é pela comissão, o cargo que Deus deu à sua igreja. E também você tem o dever, como crente em Cristo Jesus, de ser instrumento para exortar e encorajar uns aos outros e responder à liderança desta forma. Também encorajar os líderes, assim como o povo fez. Que bênção que nós temos este Deus que diante dos Jordões da vida vem e nos encoraja. Se você está fraco diante do Jordão que você tem que atravessar, saiba que a palavra de Deus vem te fortalecer. O próprio Jesus, o nosso mediador, se fortalecia pela palavra de Deus, ele cresceu na palavra de Deus, ele amava a palavra de Deus, pois ele é Deus, mas também é homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Mesmo criança, ele deu um show de conhecimento da palavra de Deus. Ele veio como o supremo revelador da palavra de Deus. Ele mesmo é a palavra que se fez carne. Em Mateus 6, por exemplo, ele vem e vai ao coração da lei, não abolindo Moisés, mas interpretando perfeitamente a lei de Moisés, que o povo havia distorcido. Ele vai ao coração da lei, ali é o supremo revelador da lei de Deus. Nós vemos também que no deserto ele se alimentava da palavra de Deus, ao ponto de dizer, não só de pão viverá o homem, e ele derrota Satanás com a palavra de Deus. Então nós vemos que o tempo todo Jesus está apegado à palavra de Deus, e o nosso mediador se fortalecia com a palavra do Altíssimo. Jesus não aboliu as Escrituras, pelo contrário, ele fez um bom e sadio uso dela. Nosso Jesus é muito maior do que Josué. Se Josué é o libertador do povo de Deus e que conduz o povo à terra prometida, nós sabemos que o descanso da verdadeira Canaã está em Cristo Jesus. Ele é o guerreiro da cruz, que sozinho atravessou o Jordão por nós e conduziu com ele a sua igreja. E hoje este Cristo nos diz, por exemplo, em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É este Cristo que vem nos dizer, tende bom ânimo, meu irmão. Em momentos de atravessar o Jordão, em momentos de pandemia, em momentos de crise, de falta, tende bom ânimo, porque nós seguimos aquele que venceu o mundo, que é muito maior do que Josué. Ele é o guerreiro vitorioso, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.